uma Santa Catarina. E hoje eu resolvi trazer um assunto dentro, do universo da cirurgia plástica da face que eu acabei escolhendo porque na semana passada eu operei 3 pacientes e as 3 pacientes fizeram mais ou menos a mesma associação de técnicas. E um dos motivos pelos quais elas me procuraram foi exatamente porque eu consigo fazer um lifting facial tanto da fronte quanto do terço médio, só que por videoendoscopia. Ou seja, eu não preciso fazer aquele acesso, aquelas incisões na frente da orelha. E o que é essa cirurgia? Para quem que ela é indicada? O que esperar de melhora, com esse tipo de procedimento? Então, a videocirurgia, ela não é algo novo. Ela já existe dentro da cirurgia plástica há pelo menos 20 anos. Eu já faço videocirurgia pelo menos há uns 10 anos. Então não é algo novo, mas como tudo na medicina, as técnicas elas vão se sofisticando, elas vão evoluindo. Os devices que são, digamos assim, os aparatos que a gente utiliza para fazer os procedimentos também vão evoluindo e elas voltam, entre aspas, à moda. Então, a gente está vivendo agora, dentro da cirurgia plástica, um revival, uma nova onda desses procedimentos minimamente invasivos feitos em ambiente cirúrgico. E o que é essa videocirurgia? O vídeo é o aparato técnico que nós precisamos para poder enxergar a cirurgia. Então, a cirurgia por vídeo, ela tem um instrumental específico e a gente consegue operar, fazer o procedimento por pequenas incisões, porque a ótica, ela maximiza as imagens, a gente vê tudo ampliado e os instrumentais, as pinças, eles são um pouco mais alongados. E com essa técnica minimamente invasiva, nós conseguimos melhorar essa região entre os supercílios, a gente consegue levantar o supercílio, tratar a flacidez da lateral dos olhos, que é muito difícil de tratar por outra via técnica. Eu acredito que a vídeo ela é insubstituível nesse ponto. A gente consegue elevar a maçã do rosto e a tendência é de que esse procedimento por vídeo ele vai evoluindo e a gente vai conseguir chegar na parte inferior da face. Hoje a gente faz ela vídeo assistida, mas vídeo sem precisar cortar realmente essa região do terço médio da face e a região da fronte. E para quem é que nós indicamos esse procedimento? Para pacientes mais jovens, quando eu falo são pacientes com menos de 50 anos, que ainda não tem uma flacidez de pele importante, então não há necessidade da gente fazer a descarga da pele, fazer aquelas incisões para remover o excesso de pele. E para pacientes que não querem ficar fazendo vários procedimentos de consultório. Então, quando elas notam que a pele, que a maçã está caindo, que o supercílio está cedendo, ao invés delas continuarem investindo na cosmiatria, elas preferem fazer algo que, digamos assim, seja um pouco mais invasivo, mas que tenha uma durabilidade um pouco maior. Eu super entendo essas pacientes, é muito uma questão do acesso, da necessidade, da filosofia de vida de cada um e as técnicas, as tecnologias, elas estão aí justamente para ajudar essas pacientes. Então, eu sou super favorável, eu sou super pró-tecnologia. E tudo que pode ajudar as pacientes a ter um resultado melhor, com segurança, eu acho que é muito válido. Então, a cirurgia por vídeo já deu para saber que é para paciente mais jovem, para terço médio e para fronte. Ela não melhora a região do pescoço e geralmente eu associo ela com o preenchimento de gordura e o tratamento da pele. Isso porque quando a gente envelhece, não são só os tecidos, que ficam flácidos e descem. A gente também perde gordura, a gente vai tendo uma perda, da qualidade da pele. Então, quando a gente quer um rejuvenescimento que realmente tem um resultado natural, a gente precisa associar todas esses pequenos procedimentos à cirurgia para que o resultado final realmente pareça de verdade. Então, todas as minhas pacientes que fazem vídeo, que fazem pálpebra ou que fazem os lifts, como o Deep Plane, todas elas ganham preenchimento de gordura e melhora da qualidade de pele. O que muda de uma paciente para outra é como eu uso essas ferramentas. Cada paciente tem um planejamento bastante customizado.
porque as necessidades são diferentes, mas a ferramenta ainda é a mesma. Ok? Então eu acho super válido a gente comentar. Tem muita gente que ainda não sabe que existe a cirurgia por vídeo, não sabe os benefícios que ela consegue trazer para os pacientes e o que esperar do procedimento. Mais uma dúvida que sempre me perguntam: quanto tempo dura o resultado da cirurgia por vídeo? Ela é extremamente longeva, porém a gente tem que entender que as pessoas elas têm velocidades de envelhecimento diferentes. E uma coisa é eu cortar a pele, soltar o ligamento e tirar o excesso de pele. E outra coisa é eu fazer o descolamento e fazer a reacomodação da pele. Reacomodar a pele, é lógico que a flacidez da pele ela vai acabar aparecendo cedo ou tarde. Talvez 5 anos depois, 6 anos depois, mas uma hora ela vai aparecer, porque a pele ela não vai desaparecer sozinha. E quando a gente corta e remove o excesso de pele, por uma questão lógica, o resultado tende a durar mais tempo e, logicamente, a paciente não vai precisar fazer essa remoção novamente tão cedo. Então, via de regra, o que eu explico para as minhas pacientes? O resultado da vídeo ele não vai durar o mesmo tempo, por exemplo, de um lifting facial com deep plane. Porém, são indicações diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Na semana passada, eu atendi uma consulta de uma paciente, acho que era do Mato Grosso, é do Centro-Oeste. E essa paciente, eu vi as fotos dela antes, uma paciente muito bonita, com uma pele muito boa, ela tinha acho que 43 anos, e ela me procurou para fazer um deep plane. O deep plane é aquela técnica de plano profundo que a gente tem que fazer a incisão na frente da orelha para poder acessar os planos profundos. E eu gastei, eu acho que meia hora da consulta tentando convencer essa paciente de que ela não precisava fazer um corte na pele, de que ela não tinha indicação para uma cirurgia com corte, que se ela quisesse eu levantava a maçã do rosto, mas não com corte. Eu faria isso por vídeo, uma técnica menos invasiva, que não vai deixar sequela, não vai deixar marca nela, porque ela é muito jovem para fazer esse procedimento. Talvez daqui 10 anos ela seja uma boa indicação, mas hoje, com 43, com a foto que eu vi, ela não teria a menor indicação. Então, dentro da medicina, existe uma lógica de como nós raciocinamos e existe a indicação. A indicação, ela tem que ser respeitada. Eu tive o prazer, e o privilégio de conviver com um cirurgião plástico mais velho chamado Ronaldo Barudi. E o Barudi, ele sempre dizia que quando você opera e tem uma complicação, você consegue resolver. Mas quando você indica a técnica errada, é muito mais difícil da gente corrigir o problema. E eu penso exatamente igual ao Barudi, que a gente tem que acertar para ter um bom resultado, tudo começa na indicação. E se eu indicar a técnica errada para o paciente errado, o que vai ter de consequência, às vezes, a sequela é intratável, tá? E eu vejo isso vindo aqui no consultório. Eu atendo muitos pacientes secundários, pacientes que já fizeram outros procedimentos, com médicos, com não médicos, enfim, de tudo quanto é jeito, e eu vejo as sequelas. E tem sequelas que realmente eu consigo amenizar, mas ela é irreparável. Algum dano vai ficar, não vai ter como passar a borracha e resolver tudo com uma nova cirurgia. Então eu tenho muito cuidado quando eu indico, principalmente procedimentos para pacientes mais jovens, para não criar essa sequela. Eu acabei de fazer uma consulta com o Eduardo agora, de uma paciente, ela mora fora do Brasil, ela tá vindo para cá para fazer a cirurgia, e eu falei assim para ela: se você não tem certeza que se você quer ou não, se você precisa ou não do corte, não faça, porque não dá para passar borracha depois. Se a gente faz algo menor, eu consigo depois cortar e complementar o resultado, mas se eu fizer isso de primeira, às vezes a paciente não era o que ela estava procurando, ela não fica satisfeita e eu não tenho como apagar aquela cicatriz. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita parcimônia no que a gente faz. E eu respeito muito isso dentro da minha profissão, dentro da minha especialidade. Bom, essa era a minha mensagem de hoje. É mais para deixar vocês a par, de que existem cirurgias minimamente invasivas dentro da cirurgia plástica da face.
Dá para operar por vídeo. Tem muita gente que chama isso de cirurgia laser, né? Mas é uma cirurgia por vídeo, em que a gente faz os pequenos portais e a gente consegue realmente melhorar o formato da face do paciente. Desejo uma excelente semana para todo mundo e na segunda-feira da semana que vem eu volto com mais um assunto sobre cirurgia plástica. Um grande beijo e até a segunda-feira da semana que vem.